Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer por esse momento, pelo privilégio de poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, que ela é quem nos dá força, ela é quem nos ilumina, ela é quem nos sustenta. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, de nesse momento, nesse dia, poder compartilhar um pouquinho da porção, do maná do céu, com cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento. Quero orar, desde já, agradecer a Deus, pedir que Ele me use como apenas um instrumento seu, para levar a palavra do Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra de forças diante das circunstâncias que nós temos vivido. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse dia que o Senhor separou para que nós te adorássemos, te servíssemos, o dia de poder compartilhar da tua palavra, e nós queremos te agradecer, Deus, por tão grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia se renovar na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, obrigado. Pois é em teu nome, Senhor, que eu estou aqui, é pelo teu nome, Senhor, que nós iremos agora compartilhar da tua palavra. Pois é no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Então, nós vamos meditar uma palavra no versículo, lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, falar um pouquinho da carta de Paulo aos Efésios, Essa epístola foi escrita quando Paulo estava preso, lá no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai se referir como um prisioneiro no Senhor. Então, o assunto principal dessa carta, ele não vai tratar de problemas assim particulares, mas ele vai tratar da igreja do Senhor, da vida cristã. Então, ele vai fazer uma exposição da vida da igreja, nós como cristãos. Ele também vai trazer uma comparação de 3 figuras. Ele vai falar do corpo, mas do corpo que é a igreja, mas Cristo é o cabeça. Ele também vai falar de um relacionamento, vai falar de outra palavra que é o edifício, da qual ele é a coluna, ele é a pedra fundamental. E também tem uma outra figura que ele vai falar do marido, da esposa. Vai falar da figura de um casal, do qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Então, é esse pano de fundo que é a carta aos Efésios. Mas nós vamos agora lá para o capítulo 6, no versículo 10, que nós vamos ler até o 17. Que nós vamos nos deter também aqui no primeiro versículo, que é o do capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir e depois de ter vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Podemos já comentar sobre aqui o início do versículo 10, que é isso que eu quero falar agora nesse momento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nunca foi tão importante nós falarmos de força
nós termos palavras de fortalecimento nesse momento em que nós estamos vivendo agora, em que não só nós, pessoas individualmente, mas o mundo todo tem vivido. E a igreja do Senhor, que somos nós, também temos sido afetados com todas essas circunstâncias que o mundo tem vivido, não é? E como as pessoas estão precisando serem fortalecidas no Senhor. E como a igreja do Senhor, que somos nós, que somos o corpo e que temos como cabeça Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Como nós precisamos nesse momento de palavras fortalecedoras. E é na palavra de Deus que nós vamos buscar isso. É nos revestindo, não é, da palavra de Deus que nós vamos nos sentir fortalecidas no Senhor. Então, o apóstolo Paulo nos leva a meditar. E ele também nos alerta para nos prepararmos, para enfrentarmos lutas em tempos difíceis, como eu falei, o tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo de pandemia, tempo em que um vírus minúsculo, invisível, tem assolado toda a humanidade. Então, nós, a Igreja do Senhor, por mais que tenha momento que nós achamos que está tudo perdido, a igreja também está amedrontada, as igrejas, os templos estão fechados. Mas isso não é motivo para nós, que somos a igreja do Senhor, sentirmos medo. Porque tudo é para Cristo, tudo vai chegar em Cristo Jesus. Tudo Deus tem um propósito. Deus está permitindo o mundo passar por tudo isso. Deus permitiu com que a igreja dele passe por todas essas coisas para mostrar a sua glória, mostrar que ele tem poder, mostrar que a igreja do Senhor, ela é poderosa, ela é um instrumento de Deus para levar os pecadores ao arrependimento. E nós que somos a igreja do Senhor, nós somos os seus proclamadores. Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, o mundo precisa olhar para nós e ver que nós temos esperança e ver que a nossa força está no Senhor. A nossa força não está em coisas. Por mais que os templos estejam fechados, mas a igreja do Senhor está viva, que somos nós. A igreja do Senhor sempre passou por momentos de dificuldades, desde que ela foi fundada. Mas os templos, na época da primeira igreja, não existia templos. As pessoas se reuniam nas casas, oravam, mas mesmo assim eles eram perseguidos, muitas vezes precisavam se esconder para poderem estar reunidos. Sempre a igreja esteve em dificuldade, mas a igreja nunca parou de orar, a igreja nunca perdeu o seu poder. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então nós somos a igreja do Senhor. Nós temos um poder que veio do céu. Do mesmo modo que os discípulos, quando se encontravam lá em Atos, escondidos pela perseguição, mas quando o poder de Deus desceu sobre eles, eles foram revestidos de um poder extraordinário. E naquele dia eles pregaram o evangelho. Quantas pessoas se converteram, quantas pessoas foram batizadas, como a igreja do Senhor cresceu, porque desceu o poder do alto. E o nosso Deus continua a derramar o mesmo poder sobre a igreja dele. A igreja do Senhor nunca vai deixar de existir, porque somos nós. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos os proclamadores, seremos os embaixadores do Senhor nessa terra. Como Paulo era aqui, mesmo prisioneiro, mesmo perseguido, ele se considerava, ele se intitulava embaixador do reino de Deus, porque ele era a igreja do Senhor. Ele não tinha um local físico, ele estava ali preso, mas ele se manifestava como a igreja do Senhor. E através dele, o evangelho chegou até nós. Ele foi um desbravador do evangelho, mesmo em meio a perseguições, em meio a prisões, tantas coisas que Paulo passou. Ele não deixou de exercer o seu papel, que foi de ser a igreja do Senhor. Então,
que Ele quer nos ensinar? Não é que nós precisamos estar fortes nesse dia, não é, em que nós nos deparamos com tantas adversidades, com perdas, não é? Temos que consolar pessoas ao nosso redor que têm perdido os seus familiares. Nós temos que agradecer a Deus, não é? Porque Deus tem preservado a nossa vida, Deus tem cuidado dos irmãos que têm sido acometidos por esse vírus. Então, Deus quer que nós estejamos assim, nos fortalecendo uns aos outros, através da oração, através da meditação da sua palavra. Essa pausa que o mundo tem vivido, né, nós temos que tirar proveito delas. Temos que aproveitar as palavras que nós temos de forças, de esperança, a palavra da verdade, que é o Evangelho, para poder confortar as pessoas. É hora de aproveitar esse momento de sensibilidade da humanidade, de sensibilidade daqueles que estão ao nosso redor, que ainda não têm a esperança que nós temos da salvação em Cristo Jesus. E usarmos esse momento para exercer o nosso papel, para a igreja exercer o seu papel de pregação do Evangelho, de levar a palavra de Deus para que os pecadores se arrependam e entrem no reino dos céus. Então, nós temos que usar todos os recursos que nós temos para divulgar a palavra de Deus, para exercer o papel da Igreja do Senhor, que sou eu, que é você também, diante dessa sociedade em que nós estamos vivendo, que as pessoas estão isoladas socialmente, amedrontadas, trancafiadas dentro das suas casas, sem esperança, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas nós sabemos sim o que vai acontecer amanhã, né? Porque tudo é para Cristo, tudo é para Ele, tudo é por Ele. E Ele tem um propósito em todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor para podermos identificar as astutas ciladas do inimigo. Nós precisamos usar as armas certas, precisamos estar preparados para a guerra, porque o inimigo, ele usa de estratégias, ele fica nos espionando para poder descobrir as nossas fraquezas, para poder investir, para querer desestruturar a igreja do Senhor. Mas ele não é mais forte do que o nosso Senhor. Nosso Senhor disse mais uma vez que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, da qual somos nós. Então nós precisamos discernir as estratégias do inimigo contra nós, contra a igreja e contra o mundo. Esse vírus veio contra o mundo, não é? E a igreja foi junto, porque a igreja do Senhor ainda está aqui. E contra nós, porque muitas pessoas têm perdido suas vidas através desse vírus que tem assolado a humanidade, como eu já falei. Mas Paulo ele nos compara como um soldado romano que se preparava para a guerra, que se vestia com as vestes para a guerra, se preparava com escudos, com armaduras, com sandálias, porque eles iam para uma batalha. Eles precisavam desses paramentos para poder enfrentar o inimigo. Mas nossa armadura é diferente. Sabe por quê? Porque nossa armadura vem do Senhor. Não é Ele quem nos protege, mesmo na nossa maior força, na nossa maior habilidade. Nós não temos condições de enfrentarmos o inimigo, mas com o nosso Deus e revestidos, né, do novo homem, buscando essa identidade do cristão, vivendo a vida que a igreja do Senhor deve viver, dependendo do Senhor em todos os momentos, aí sim nós vamos conseguir discernir as dimensões, né, das estratégias dos ataques do inimigo, né, como ele vai descrever as dimensões dele, que ele domina o mundo. Aqui o versículo 12, a ação do inimigo de Deus. Versículo 12, ele domina o mundo por meio de mecanismo, de fama, de poder, né? Que por mais que os governantes achem que têm poder, eles não têm poder nenhum. Nenhum poder foi dado a ninguém se não for do alto.
Então Deus tem o controle de todas as coisas. Por mais que esses governantes achem que calaram a boca da igreja, a igreja está reunida orando. Como lá em Atos, a igreja estava escondida, orando e Deus agindo, Deus operando, Deus livrando os seus servos da prisão. Então, do mesmo modo, a igreja do Senhor precisa estar reunida, seja virtualmente, né? Cada um na sua casa, como eu tenho dito, cada casa é a sua igreja. Então, cada um tem essa força do Senhor para interceder, para que a mão do Senhor haja sobre esses governantes que têm investido contra o mundo, contra a igreja e também, de qualquer maneira, contra a vida das pessoas. Que nós sabemos os descasos que têm acontecido, né, na humanidade contra a saúde de todas as pessoas que estão sofrendo com tudo isso que nós estamos vivendo. Então, ele também atua sorrateiramente quando ele quer intimidar a sua igreja, intimidar o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, né, dizendo que cadê o Deus de vocês? Né? Vocês também estão aí fazendo parte de tudo isso. E nós precisamos responder também espiritualmente, através da nossa arma poderosa que é a oração, né? Dizendo para Ele que o nosso Deus é maior, que nossa força vem do Senhor, que nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o Senhor. E por último, para nós cada dia mais buscarmos ao Senhor e buscar nos revestirmos da verdadeira armadura de Deus, que está aqui no versículo 13, que vai falar. Versículo 13 diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Para quê? Para poder ficarmos firmes, né, no dia mau, para que a nossa fé permaneça inabalável, porque a nossa esperança não está aqui, nossa esperança está no porvir, num porvir de eternidade, com a presença do Senhor, onde nada disso vai estar mais acontecendo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós também temos a esperança do nosso Deus que nos guarda, que nos sustenta, porque Ele diz que se nós nos revestirmos da sua armadura, nós vamos estar protegidos, nós vamos estar preparados para lutar, que no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos do maligno. No 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz com que nós estejamos juntos, mesmo estando separados fisicamente, mesmo estando com os templos fechados, nós estamos juntos. Porque é o mistério de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos une, é o amor de Cristo que faz a diferença na nossa vida. Então nós estamos protegidos dos ataques do inimigo quando nós estamos usando as armaduras corretamente. Quando nós estamos fazendo o que o soldado faz, vai para a guerra, mas confiando no seu general. E o nosso general é Cristo e ele vence todas as batalhas. Ele é maior do que o exército inimigo, ele é maior do que aquele que comanda o exército inimigo. Porque o nosso Deus tem controle sobre esse exército inimigo. O Senhor tem controle sobre Satanás, ele só vai até onde Deus permite. E nós somos seus embaixadores. Deus nos dá esse poder, Deus nos reveste desse poder. E por último, aqui Paulo vai dizer no versículo 18, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Então nós devemos usar essa armadura poderosíssima contra o inimigo de Deus. Quando nós estamos orando, o inimigo está tremendo, porque ele sabe que essa é uma arma poderosa, porque nós vamos até o nosso general e dizer para ele tudo, colocar tudo diante dele e dizer que nós dependemos dele. E nós devemos orar, interceder uns pelos outros nesse momento de dificuldade, para que ninguém perca a fé. Nós devemos orar para que as pessoas não percam o alvo,
Não perca a esperança, que é Jesus Cristo, que é a esperança do porvir e que Ele está aguardando a sua igreja. E nós somos a sua igreja. Mesmo longe, nós podemos usar essa armadura poderosa, essa arma poderosa que é a oração. Orar uns pelos outros, para que nenhum percam a fé, para que nenhum desista, mas para que toda a igreja do Senhor permaneça firme na fé, inabalável, mesmo sabendo que se nós morrermos, se nós formos acometidos e o Senhor nos chamar, nós estaremos com Cristo, como Paulo disse, né, que o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque ele vai estar com Cristo em todos os momentos, então não importa. Então, essa palavra, né, que eu tenho para vocês, né, que intercedem para o grupo de intercessoras que a nossa irmã Faride me pediu ontem. Glória a Deus por isso, pelo privilégio de poder ser instrumento do Senhor mais uma vez nas mãos dele. Quero, em nome de Jesus, que esse grupo continue orando, né, para que a igreja do Senhor permaneça inabalável, para que mulheres que são levantadas, homens que são levantados por Deus para interceder, para orar, continuem, porque os dias são maus. E essa arma é para nos manter firmes, inabaláveis mesmo no dia mau. Beijos para todos e mais uma vez muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.